28 de outubro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. No programa de hoje temos o doutor Piraci de Oliveira, comentando sobre o prazo de adesão ao Refis 2017. Além disso, temos o advogado Marcos Tavares Leite, falando sobre o bloqueio de empresas optantes do Simples Nacional. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o CEO da Foxbit, João Canhada, que falou sobre o mercado Bitcoin. Fique conosco! Olá! No programa de hoje, dado ao momento, última semana do mês de outubro, arremataremos o assunto Refis. Portanto, você que ainda não aderiu ao programa, ou mesmo que aderiu, saiba como funcionam as regras desse novo programa de parcelamento tributário. Muito bem, até 31 de outubro, portanto, em poucos dias, é ainda possível a adesão ao programa de parcelamento tributário incentivado federal. Podem entrar todas as dívidas tributárias vencidas até 30 de abril de 2017, inclusive, e essa é a grande inovação da conversão da lei, tributos retidos na fonte. Portanto, além de tributos próprios, vencidos até 30/4, também tributos retidos na fonte e de terceiros poderão ser aderidos no programa de parcelamento. O parcelamento é feito pela compra do direito de entrar, que se paga em 5 parcelas, para quem entrar em outubro, diante das medidas provisórias que já aconteceram, nós teremos mais 3 pagamentos. Então você compra o direito de entrar no Refis, pagando 5% se sua dívida é menor que 15 milhões, ou 20% se sua dívida for superior a esse patamar. Dívidas inferiores a 15 milhões, 5% pagas em outubro, novembro e dezembro, 3 parcelas. A partir dali, você faz a opção do pagamento à vista, em janeiro de 2018, em 145 meses contados de janeiro de 2018, ou 175 vezes. Pagamento à vista, o abatimento de multa é de 90% e de juros 70%. Pagamento em 145 vezes, que é o mais indicado, a redução é um pouco menor e ainda menor para o pagamento em 175 vezes. Veja a sua adequação de redução de fluxo de caixa para verificar se há segurança e se há possibilidade de ingresso. Não pode haver débitos tributários posteriores a 30 de abril de 2017. Portanto, se você em outubro tem débitos vencidos de maio adiante, o ideal é que você faça o parcelamento ordinário, em 60 meses sem desconto, deste tributo de abril até outubro, esteja em situação regular em relação a esse período e faça então o parcelamento do passado. Muito importante que você analise econômica e financeiramente a sua posição, tendo em vista que 3 pagamentos consecutivos não realizados ou 6 alternados excluem do programa futuro. E como você fará a confissão irretratável da sua dívida, diante de uma eventual inadimplência de tributos futuros, você terá a execução de todo o valor, inclusive voltando a multa e juros que teriam sido dados para ingresso no programa. Também é muito importante que se faça análise quanto ao fundo de garantia. O fundo de garantia tem de estar adimplente por todo o período. Como se vê, é um programa com reduções bastante generosas, mas muito duro do ponto de vista da inadimplência futura. O governo pretende arrecadar entre 15 e 18 bilhões em 2017 com esse programa. Essa meta possivelmente será atendida, portanto, está havendo uma grande adesão à forma de parcelamento. No entanto, deve ficar claro que a eventual inadimplência tem repercussão extremamente rigorosa. Empresas do Simples ficaram de fora e já há rumores de que no Congresso começa o debate com vistas a buscar uma forma de regularização via parcelamento favorecida também para as pequenas empresas, EPPs, ingressas no Simples. Nesse momento, houve um veto do presidente e elas ficaram de fora. Esse é o panorama que temos nessa semana. Fique bastante atento, faça suas contas e verifique se é adequado, se é eficaz que você ingresse no parcelamento. Até o próximo programa.
A primeira biblioteca do mundo foi erguida em Nínive, a cidade mais importante da Assíria, atual Iraque, por volta do século 7 a.C. Nela foram armazenadas milhares de tabuletas escritas com caracteres cuneiformes, a mais antiga forma de escrita que se conhece. Os assírios eram principalmente guerreiros, mas davam muita importância à preservação de arquivos, relatórios e documentos. Há alguns anos o lugar foi aberto sem restrições ao turismo. Essa, você sabia? O mês de outubro comemora o Dia Nacional da Micro e da Pequena Empresa, o dia 5 de outubro. Mas o que realmente temos para comemorar em relação às micro e pequenas empresas nesse mês de outubro? Na verdade, ela não ganhou nenhum presente. Retiraram poucas prerrogativas ainda que ela teria. Nesse final de mês de outubro, nós deparamos com uma situação em que mais de 100 mil micro e pequenas empresas optantes do Simples não têm acesso à sua declaração mensal para poder gerar o documento de arrecadação do Simples e se manter regular no Simples por uma suposta irregularidade ou erro no preenchimento de declarações anteriores, sem sequer fazer a notificação ou dar o direito de defesa ao micro e pequeno empresário, ao empresário da micro e da pequena empresa optante do Simples. Nessa semana também deparamos com mais de 1.400.000 empreendedores individuais, o MEI, com seu CNPJ simplesmente bloqueado. Ele está suspenso e sujeito a cancelamento em curtíssimo prazo, também por suposta irregularidade nas declarações ou pagamentos deficientes. Sem o devido processo legal, sem permitir também que ele possa se explicar, se defender ou até demonstrar que ele não está irregular. E nesta quarta-feira ainda, quando foi sancionada a lei sobre o PERT, a conversão da medida provisória do Programa Especial de Recuperação Tributária, o presidente Temer veta justamente o dispositivo legal que permitia o acesso das micro e pequenas empresas optantes do Simples a esse refinanciamento, a esse programa de recuperação tributária. Portanto, o tratamento diferenciado que está previsto na Constituição, que se espera à micro e à pequena empresa, ele é às avessas. Ele é diferenciado para que ela não tenha direito ao mesmo tipo de parcelamento ou de programa de recuperação tributária que as médias ou grandes ou as empresas em geral têm. Ele é tratamento também diferenciado para que ela não tenha direito a se defender e tenha o seu CNPJ cancelado ou bloqueado e também tenha vedado o seu acesso às declarações e justamente a poder emitir a guia de recolhimento do Simples Nacional. Ora, justamente a categoria que mais gerou empregos no momento de crise, aquela que geralmente gera emprego, renda e paga impostos elevados também. E nem se diga que quando se fala em Simples Nacional se está falando em renúncia fiscal, porque aquele que não estiver no Simples Nacional vai voltar à informalidade. E assim o país, os estados e municípios vão observar a efetiva queda de arrecadação. O Simples Nacional não é renúncia fiscal, é propiciar condições para que a microempresa, a empresa de pequeno porte, permaneça ativa, empregando, gerando renda e cumprindo suas obrigações. É nesse sentido que o Simp trabalha, justamente para permitir que as empresas de micro e pequeno porte tenham um tratamento privilegiado, diferenciado e que realmente possam continuar gerando emprego, renda e pagando seus impostos. O Cine Autorama, projeto de cinema ao ar livre que resgata o modelo do charmoso drive-in, está de volta a São Paulo com sessões itinerantes em estacionamentos de diversos shoppings da capital. Um dos grandes diferenciais do projeto é a transmissão do som dos filmes, feitas por rádio FM. É só sintonizar através do aparelho do carro ou pelo celular. A programação completa você encontra no site cineautorama.com.br. Confira! São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar.
A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é Bitcoin. Você sabe o que é isso? Você sabe como investir nisso? Você sabe as vantagens, desvantagens e riscos? Pois é, o nosso convidado de hoje é o João Canhada. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente. O que é um Bitcoin? Bitcoin, existem algumas definições, tá? A gente pode dizer que Bitcoin até que ele é quântico. Uma das mais propícias, eu posso dizer que ele é um ativo digital que replica pela primeira vez na história da humanidade a escassez do ambiente físico. Tá? Então algumas pessoas até chamam o Bitcoin ou ditam ele como uma commodity com funções de moeda. Como é que o sistema financeiro está encarando o Bitcoin? O sistema financeiro olha com muito entusiasmo em relação à tecnologia que o Bitcoin lhe propiciou. Blockchain é um termo mais abrangido dentro dos bancos, dentro das instituições, mas o Bitcoin é a única coisa que prova o conceito de forma prática. Tá? Eles olham para a tecnologia e como vão resolver dores de negócio deles hoje em dia. Tá? Mas até então ainda não tem um produto real ou algo em escala funcionando usando o blockchain a não ser Bitcoin. O Bitcoin vem crescendo no mundo inteiro. Isso é um fato? É um fato. Existe algum país que já regulamentou o Bitcoin? O recente alta de preço do Bitcoin, e puxando aqui 2017, que teve um ano fantástico, mais de 600% de alta, teve principal impacto por causa da regulamentação do Japão. Qual foi essa regulamentação? O Japão regulamentou o Bitcoin como um meio de pagamento e, mais recentemente agora, autorizou as exchanges de Bitcoin de operarem e trabalharem no território japonês. Ou seja, o Japão transformou o Bitcoin numa moeda virtual que pode pagar, comprar, aplicar o seu dinheiro e que ninguém pode mexer nesse dinheiro, é isso? Inclusive pagar tributos em Bitcoin. Tá? Com esse aval do governo japonês, você consegue pagar ao sistema, pagar ao governo usando Bitcoin. Ou seja, passou a ser uma moeda oficial do Japão. Eu não diria oficial, mas passou a ser um meio de pagamento autorizado, legalizado para o japonês. Como é que o mundo está olhando para o Bitcoin? Bitcoin ainda é um tema que assusta algumas entidades, mas ao mesmo tempo cria um entusiasmo em relação à tecnologia que ele trouxe ao mundo. Existem alguns caminhos de regulatórios acontecendo ao redor do mundo. A SEC americana, um paralelo à CVM do Brasil, já lançou notas a respeito do tema, não só de Bitcoin, mas dos ICOs que estão rolando. A gente tem que fazer uma diferença do que é ICO, o que é Bitcoin. Qual é a diferença? Bitcoin é o ativo, ICO é o Initial Coin Offer. Tá? Existem algumas formas de você tokenizar ativos e emitir isso usando a tecnologia que o Bitcoin propiciou. Tá? Então, por exemplo, eu poderia tokenizar o equity da Foxbit e emitir esses tokens em blockchain e permitir, eventualmente, a negociação no mercado secundário. Ou seja, quem tem o token é o detentor do dinheiro. É o detentor dessa partezinha da empresa. Isso pode ser tanto para equity, tanto para produto, serviços, enfim, não só equity. Tá? Equity é um tema que os órgãos do governo do mundo todo estão olhando com muita atenção.
A Coreia do Sul emitiu uma notificação recente dizendo para que não invistam em ICOs, ainda é uma tecnologia recente, ainda está em teste e ainda pode gerar problemas. A SEC também seguiu o mesmo caminho, mas não tem relação direta com o ativo, com o Bitcoin. Tem relação direta com usar a tecnologia do Bitcoin para tokenizar a share de empresa. Tá? E a própria CVM emitiu um comunicado semana passada em relação ao tema de ICOs. E qual foi o comunicado? O comunicado da CVM, ele diz basicamente para o pessoal ter atenção, porque se isso for entendido como uma oferta pública, seja de investimento ou seja um token de uma empresa, cabe a ela organizar esse mercado e ditar as regras, e que não é para ser feito isso em outros caminhos, senão via CVM. Ou seja, querem manter a estrutura atual e estão incomodados com Bitcoin e o seu crescimento. A regulamentação ela não previu Bitcoin e essas ramificações que o Bitcoin iria trazer. Tá? Qual o tamanho do Bitcoin hoje no mundo? O market cap total do Bitcoin já superou os 90 bilhões de dólares. 90 bilhões de dólares Isso. em Bitcoins. Sim. A tendência de crescimento? Sem dúvida. A gente está falando de um ativo escasso. Vai haver 21 milhões de Bitcoins até 2140, sendo que 99% desse montante já vai estar disponível para negociação até próximo de 2040. E aí muito da mudança de perfil e do volume financeiro entrando em Bitcoin está aumentando o preço. Quando o governo japonês regulamentou e definiu as boas práticas em relação a esse tema, ele aí disponibiliza Bitcoin para milhões de japoneses que possam estar investindo. E o Japão está uma economia que os juros é negativo, né? Então faz muito sentido para o japonês procurar métodos alternativos e diversificar o portfólio. Tá? Não necessariamente ser agressivo, mas falar de 1 até 5% do seu portfólio em Bitcoin faz muito sentido. E o que aconteceu com o Bitcoin com essa regulamentação no Japão? Seu valor subiu de 3 mil dólares para 5 mil dólares? Quando a regulamentação foi disponibilizada, ele estava em torno de 2 mil dólares. Agora está em 5.300 dólares. Chegou a próximo de 6 mil há 4 dias atrás. Então é muito volátil ainda. Tem uma volatilidade muito grande, tanto para cima como para baixo. Exato. Agora, qual a vantagem do Bitcoin? Esse efeito que ele criou de ser descentralizado e distribuído e de justamente não pertencer a nenhuma entidade central, acaba por criar muito valor a respeito dessa tecnologia. Você tem, pela primeira vez, um ativo onde você é livre de fato. Ele devolve um pouco do poder, da potência ao ser, né? Devolve a potência à pessoa de decisão, de escolha, de como armazenar, como custodiar. A decisão volta para a pessoa. Tá? Hoje a gente terceiriza essa situação para os bancos. Eu terceirizo o meu patrimônio para o banco. E o banco está alavancado no mínimo em 8 vezes. Tá? Então, tanto é que se houvesse uma situação, como já aconteceu no Brasil e em outros países, onde todo mundo precisa sacar o dinheiro que está no banco, ele não conseguiria. Tá? Então, via Bitcoin, você tem de fato um ativo digital onde você tem total acesso e controle sobre o seu dinheiro. Esse dinheiro é bloqueável? Ele não é bloqueável. Tá? Você tem uma chave privada que você pode armazenar ela desde forma digital, até mesmo em papel, ou até mesmo decorá-la e guardar na sua cabeça. Então é impossível que alguém bloqueie seus bitcoins uma vez que eles estejam sob sua tutela. A senha é uma senha grande. Ela pode ser um mnemônico que pode ser configurado por 12 palavras, tá? Ou mesmo um conjunto de caracteres que é a chave criptográfica dessa carteira. E isto um hacker pode entrar e quebrar essa senha ou utilizar eletronicamente a senha e movimentar esse dinheiro? Ou é um sistema fechado que o hacker não entra? O tipo de criptografia que o Bitcoin utiliza dá uma segurança matemática de que isso é impossível. Mas se você deixar a sua senha disponível na rede de forma online,
ou mesmo você anota num papel e deixa ele sobre a mesa, por exemplo, e alguém mal intencionado tem acesso a essa chave, ele pode gastar os seus bitcoins. Tá? Então você tem que armazenar de forma segura essa chave privada num ambiente onde só você tem acesso. Se só você tem acesso, é impossível que seja hackeado. Teve na história algum movimento de hacker em relação ao Bitcoin? Não em relação ao Bitcoin, mas sim em relação às pontas de trocas, as exchanges. O mais famoso dos casos foi a MTGOX. Por isso que a gente recomenda sempre que exchange é exchange, wallet é wallet, que é a carteira de Bitcoin, né? Você tem que fazer essa separação. Não armazene seus Bitcoins em nenhuma corretora, nem mesmo na Foxbit. Não é o desejável, até porque você forma um pote de ouro ali que vai aumentar o incentivo de hacker a tentar fraudar essa empresa. Então, a melhor maneira é que você custodie com você. E daí a gente ensina de forma prática, a gente está colocando muita energia em educação dentro da Foxbit em relação ao tema, justamente para que o usuário saiba a maneira correta de custodiar suas chaves privadas e armazenar o seu patrimônio. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Bitcoin? Qualquer pessoa tem acesso. Independente do valor? Para valores altos, a gente vai verificar se é compatível o patrimônio, o valor que ele deseja comprar em Bitcoin com o patrimônio dele. Tá? Então não é terra de ninguém. O pessoal acaba achando que Bitcoin é terra de ninguém, que não é rastreável e tudo mais nesse sentido. Não é verdade. Bitcoin é 100% rastreável, 100% traqueável, e as corretoras de Bitcoin fazem QIC. Foxbit pede documentação básica, mínima, e quando você deseja comprar acima de determinado valor, vai solicitar documentações adicionais, como imposto de renda, uma baixa de aplicação financeira, enfim, documentos que comprovem a sua capacidade de compra. Tá? Sim, mas qualquer um pode fazer isso desde que preencha esses requisitos. Sem dúvida, qualquer um. Aberto. Aberto. É um dinheiro que não é bloqueável, mas é plenamente rastreável. Sim. É transferível para qualquer parte do território nacional? Bitcoin ele traz um conceito diferente, que você não tem mais aquela figura do domicílio bancário. Bitcoin está no maior país do mundo, na internet. Tá? Ele não tem mais aquele conceito antigo de domicílio bancário. E nenhuma regulamentação previu um ativo dessa magnitude. Então sim, você consegue transferir Bitcoin de carteira A para B a qualquer momento, de forma conforme você desejar. E se quiser mandar Bitcoin para o exterior, tem que estar declarado no imposto de renda, pagar tributação, e aí você pode transferir legalmente o dinheiro. Usar Bitcoin, exatamente, usar Bitcoin para transferir recurso não te inibe das situações jurídicas, fiscais, tributárias que estão inerentes a essa operação. Você, de fato, tem que arcar com os impostos devidos nesse sentido. E usar Bitcoin para uma remessa pode te causar um risco legal, jurídico ali delicado. O governo pode entender como uma operação ilegal de câmbio, então não é recomendável. Na prática é possível, porque a tecnologia lhes permite isso, mas a regulamentação não prevê isso. Então a gente está numa zona cinza ali, que precisa ser melhor trabalhada, e daí acredito que vai ser com, eventualmente, uma regulamentação positiva, como foi a do Japão, para esse mercado. E não regulamentação em relação a Bitcoin, mas em relação às empresas que operem com Bitcoin. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Faz muito sentido, eu já li milhares de relatórios em relação ao tema de Bitcoin. As previsões pessimistas falam em $10 mil em 2020, hoje está 5.300. Faz sentido você ter uma posição do seu portfólio em Bitcoin. De 1 a 5% de 1 a da tua 5% carteira. é razoável. Os perfis mais conservadores, 1% é o desejável. João Canhada, nós queremos agradecer muito a sua participação, pleno êxito nessa empreitada de uma moeda nova, que não é tão nova, mas que é nova, e que traga sucesso e oportunidade a todos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!